Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo. Somos pela verdade. 103.0 FM. Saudações a todas e a todos. Esta é a Rádio Pax, emissora católica da Beira, a transmitir o seu serviço noticioso desta quarta-feira, 12 de janeiro. Vamos aos tópicos. A Organização Mundial da Saúde pede alteração na composição das vacinas contra a Covid-19. Troika da SADC dá luz verde para a permanência da SAMIM em Cabo Delgado. A província de Sofala espera recensear mais de 18 mil jovens ao serviço militar obrigatório neste ano de 2022. Na página internacional, Emmanuel Macron insiste na necessidade de dialogar com a Rússia. Estes e outros assuntos serão desenvolvidos nesta edição do Grande Jornal, editado e apresentado por Rogério Maduca, e conto com a participação de Joaquim Tauzene e Isaura Alice e assistência técnica de Anderson Chirinza. Um momento de oração para o fim do coronavírus. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Serviço noticioso da Rádio Pax, o Grande Jornal. Vamos às notícias e convido a colega Isaura Alice. O Instituto Nacional de Gestão de Desastre, INGD, alerta para o risco de inundações e cheias no país. A presidente do Instituto Nacional de Gestão alerta para o risco de inundações e cheias no país. A presidente do Instituto Nacional de Gestão, INGD, Luísa Meck, apela às comunidades que residem nas zonas baixas para não ignorarem informações relativas à ocorrência das inundações na presente época chuvosa. De acordo com Luísa Meck, estas informações devem ser acatadas por todos, por forma a se evitarem perda de vidas humanas e danos materiais. De acordo com Luísa Meck, estas informações devem ser acatadas por todos, por forma a se evitarem perda de vidas humanas e danos materiais. Luísa Meck falava esta segunda-feira durante a monitoria do impacto da subida do caudal do rio Incomate nos distritos de Magude e Manhissa, onde há registro de alargamento de extensas áreas de cultivo e o agravamento da intransibilidade em algumas localidades. Esta terça-feira, última etapa da sua visita de trabalho à província de Maputo, a presidente do INGD escalou os distritos de Boane e Matola. Para dar continuidade com as notícias, convido o colega Joaquim Tauzene. INGD ainda sem dinheiro suficiente para a época chuvosa e ciclônica. Do déficit de 7,3 milhões de meticais no orçamento do plano de contingência, a instituição só conseguiu nos últimos 3 meses 900 milhões de meticais, fruto de doações em espécie. O plano de contingência para a época chuvosa e ciclônica 2021-2022 foi lançado em outubro do ano passado com um déficit orçamental de 7,3 milhões de meticais dos 10,6 mil milhões necessários para prestar assistência a um total de 1,5 milhões de moçambicanos que, de acordo com as autoridades, poderão até março do presente ano ser afetados por inundações ou ciclones. Envolvidos cerca de 90 dias, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco, INGD, conseguiu apenas 900 milhões de meticais, diga-se muito longe do necessário. Ainda continuamos com promessas de alguns parceiros e vamos tomando nota desses apoios, mas garantimos que até ao momento, desses 7,3 milhões de meticais, conseguimos reduzir para 6,4 milhões de meticais, avançou o porta-voz da instituição
Paulo Tomás. E os apoios conseguidos até o momento são doações de bens alimentares e não. Também foram mobilizados cerca de 2.900 unidades de bens não alimentares que ajudam a reduzir este déficit que estava previsto no plano de contingência. O país atravessa agora a segunda fase da época chuvosa e ciclônica, caracterizada por eventos naturais extremos. Contudo, apesar do déficit orçamental, o representante do INGD dá garantia de que, caso venham a acontecer situações extremas, poderá vir a mudar com a qual os apoios ao plano de contingência são desembolsados. Os 3,3 mil milhões de meticais atualmente existentes foram financiados pelo governo através do Fundo de Gestão de Calamidades. Neste momento, saímos para uma breve pausa e voltamos já já. Radio Pax, emissora católica Yemun Mbaira, Mitambarusa Ntendere. Ntendere mbukhala munaife. Chitankano chibozibozi, mizizi michwa. Khala mphezeru wathu. Bwera kuti oneki nanthu mbwalo mwa Radio Pax, emissora católica Yemun Mbaira. Ntokozi 87 03 99 952. Penunthemba wa email radiopaxi@diocesebeira.org. Ntendere mbukhala munaife. De volta à segunda parte deste bloco informativo, vamos às reportagens. O Serviço Nacional de Identificação Civil, em Sofala, produziu mais de 168 mil bilhetes de identidade. A informação foi avançada esta terça-feira pelo porta-voz do Serviço Nacional de Identificação Civil em Sofala, Miguel Navaia, em entrevista à emissora católica da Beira, onde referiu que apesar das diferentes restrições impostas pela pandemia do coronavírus, este setor faz um balanço positivo dos serviços prestados no ano passado. Nós fazemos uma avaliação positiva, apesar de algumas restrições no atendimento, de algumas medidas que tivemos que implementar, da premarcação, da redução do número de pessoas a serem atendidas, mas mesmo assim nós consideramos positivo e até se quisermos olhar para o ano de 2020, em que estaremos a fazer comparação posterior, há de notar que nós crescemos em termos de atendimento. A nossa fonte garantiu que houve um crescimento na ordem de 71% em relação ao igual período de 2020, com a produção de mais de 168 mil bilhetes de identidade resultante das estratégias implementadas pela instituição. Nós havíamos planificado para o ano de 2021 a emissão de 70 mil bilhetes de identidade. Tínhamos planificado também realizar 100 brigadas móveis em instituições públicas, privadas, escolas, por aí. Porém, nós emitimos no ano passado 168.607 bilhetes de identidade. Se fizermos a comparação com o ano de 2020, vai notar que crescemos em 71%. Isto é, emitimos 47.720. Esta subida tem muitas explicações, né? Uma delas é que as brigadas nos ajudaram bastante, né? Enquanto nós fazemos marcação cá, há contactos que se fazem às empresas ou solicitações que as empresas fazem para uma brigada de emissão de bilhete de identidade. Então, os números também crescem através dessas brigadas. As brigadas vão saindo a pontos em que já estão identificados por requisição, né? Então fazem as brigadas, emitem os bilhetes e ajudam-nos a crescer este número também. Numa altura em que nota-se a afluência em massa de utentes nos locais de emissão de bilhetes de identidade, o Serviço Nacional de Identificação Civil em Sofala introduziu a premarcação através de senhas como forma de minimizar os aglomerados neste período de pandemia da Covid-19. Ainda nas reportagens, dizer que a província de Sofala espera recensear mais de 18 mil jovens ao serviço militar obrigatório em 2022. O posto administrativo de Nhangau, na cidade da Beira, acolheu esta terça-feira, 11 de janeiro, a cerimônia do lançamento da 25ª campanha do recenseamento militar obrigatório, que tem como lema Recenseamento Militar, 25 anos, elevando a consciência cívico-patriótica dos jovens em prol da defesa nacional.
Falando na abertura do evento, o delegado do Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Sofala, Marcelino Feliz, recordou sobre a obrigatoriedade deste ato cívico e acrescentou que a província de Sofala tem uma meta de recensear cerca de 18.744 mancebos. O recenseamento militar é obrigação de todo cidadão moçambicano que atinge os 18 anos de idade, independentemente do mês do seu nascimento. O governo de Moçambique definiu para a província de Sofala a meta de recensear 18.744 mancebos, dos quais 13.808 do sexo masculino e 4.936 do sexo feminino. Meta que será distribuída por todos os distritos da província. Recensear não significa ir à tropa, como foi dito aqui várias vezes. Por isso, não hesitem em se recensear e recenseia-se só uma vez. Em representação da secretária de Estado em Sofala, Nazarete Reginaldo, referiu que o serviço militar é parte de um instrumento de promoção da unidade nacional e desenvolvimento da consciência patriótica. Por isso, apela à juventude a participar em massa no processo. Tanto o serviço militar como o serviço cívico, ambos constituem um instrumento de promoção da unidade nacional e desenvolvimento da consciência patriótica e servem para a valorização cívica, cultural, física, profissional dos cidadãos que os cumprem. De referir ainda que o serviço militar e o serviço cívico constituem em si um processo de ensino-aprendizagem, onde o jovem aprende a saber ser, a saber estar, a saber fazer e a conviver com pessoas de diferentes origens, assimilando valores de unidade nacional, permitindo-lhe dar o seu contributo em qualquer ponto do país e fora dela. Com a existência destes dois serviços, militar e cívico, alargam-se as oportunidades para os jovens moçambicanos se afirmarem na vocação e aptidões, contribuindo deste modo para o desenvolvimento individual e de toda uma nação. Por isso, queremos aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os jovens, em particular da nossa província, a aderirem de forma massiva neste processo. Presente na cerimônia, José Manuel, vereador institucional do Conselho Autárquico da Beira, disse que o recenseamento militar é um processo que garante a defesa da soberania nacional através da promoção do patriotismo e engajamento dos jovens. Esta campanha, como as outras, são a indicação de que a soberania nacional precisa de ser defendida e salvaguardada. E isto é possível com o engajamento dos jovens no serviço militar. Acreditamos que os jovens precisam de sentir orgulho de defender a sua pátria e isso é possível com a influência de vários fatores que possam alimentar tal patriotismo, que devem ser promovidos pelo governo do dia, ou melhor, os jovens devem estar motivados a defender a pátria através da realidade que testemunham e vivem. É, pois, necessário que se criem condições para o engajamento dos jovens nessas áreas. A defesa da soberania é um ato prioritário e patriótico que depende mais dos próprios moçambicanos e não de estrangeiros, razão pela qual é imperioso, por um lado, fortificar a sensibilização aos jovens, por outro, criar condições adequadas para o cumprimento condigno do serviço militar. As cerimônias centrais do lançamento do recenseamento militar no país tiveram lugar no distrito de Choco, na província de Gaza. Para o ano de 2022, o Ministério da Defesa Nacional fixou em 200 mil o número de jovens a serem recenseados para o serviço militar, tendo sido criados 1.664 postos em todo o país, dentre fixos e móveis distribuídos por todas as províncias. Refere-se que este processo abrange cidadãos moçambicanos com idades compreendidas entre 18 a 35 anos de idade. Com esta nota, saímos para mais uma pausa. Voltamos já já.
Pax FM 103.0. Música e informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz. De volta para a terceira e última parte deste bloco informativo, olhar para informações da arena internacional. Emmanuel Macron insiste na necessidade de dialogar com a Rússia. O encontro serviu para definir a estratégia da presidência francesa da União Europeia, mas nem o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, nem o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, puderam deixar de prestar homenagem ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, cuja morte está a chocar os círculos políticos europeus. Na conversa a dois, falou-se também de temas como o diálogo com a Rússia e a ausência da União Europeia das rondas de conversações entre Moscou e Washington. É bom que haja um retornar destas conversações e devemos felicitar-nos por isso. As discussões entre os Estados Unidos e a Rússia prendem-se com a questão ucraniana, mas não só. Tem também a ver com as questões de segurança coletiva entre estas duas potências. E isso é muito bom e não podemos ficar incomodados com isso, disse Macron, citado pelo Euronews. Estamos mobilizados, estamos comprometidos e vamos assegurar-nos de que a União Europeia vai ter um papel ativo na defesa da segurança e da estabilidade, disse por seu lado Charles Michel. No encontro, Macron frisou que a postura europeia face à Rússia é dura, mas ao mesmo tempo tem de se manter abertos aos canais de diálogo. França ocupa a presidência rotativa da União Europeia durante todo o primeiro trimestre deste ano. Estamos a caminhar para a reta final deste bloco informativo, mas ainda há espaço para informação desportiva e convido o colega Joaquim Tauzene. Renildo mandava entre os 80 candidatos ao 11 ideal do ano. O internacional moçambicano Renildo Mandava faz parte da lista de 80 jogadores indicados para serem votados ao 11 do ano 2021, que será anunciado na gala da FIFA a 17 de janeiro corrente. Renildo Mandava continua a fazer história no mundo do futebol depois de conquistar a França. Agora é a vez dos observadores da Federação Internacional de Futebol FIFA, que escolheram o internacional moçambicano numa lista que contempla 80 jogadores, todos a atuarem na Europa. Renildo Mandava é um dos 25 defesas que estão na votação pelo quarteto defensivo, sendo o único do Laire e o terceiro vindo da França. A lista divulgada pela FIFA contempla ainda 5 guarda-redes, 25 médios e 25 avançados. Para a FIFA, será conhecido no próximo dia 17 de janeiro, durante a gala anual do organismo que gera o futebol mundial, dia em que serão conhecidos os melhores jogadores do mundo. Muito obrigado, Joaquim Tauzene. Com esta informação da página desportiva, encerramos esta edição do Grande Jornal desta quarta-feira, num dia em que destacamos que a Organização Mundial da Saúde pede alteração na composição das vacinas contra a Covid-19. Também dissemos que a Troika da SADC dá luz verde para a permanência da SAMIM em Cabo Delgado. Na página internacional, destacamos que Emmanuel Macron insiste na necessidade de diálogo com a Rússia. A edição e a apresentação esteve a cargo de Rogério Maduca, contei com a participação de Isaura Alice, Joaquim Tauzene e assistência técnica de Anderson Chirinza. A todos que estiveram na nossa companhia, votos de uma ótima escuta à restante programação. Até a próxima. Notícias com rigor. Isenção. Transparência. No momento certo. Somos pela verdade. 103.0